sempre quis saber. O espectro de Garuda acredita que o que ele vê é uma ilusão e decide então avançar. Quando tenta fazê-lo, é cercado por 4 portões do Buda: velhice, doença, morte e vida. Shijima diz então que ele deve escolher um dos portões caso deseje chegar até Atena. Sendo assim, as divindades budistas talvez o guiarão. O Cavaleiro de Virgem pergunta se ele tem determinação suficiente para seguir adiante, caso contrário terá que recuar. Mas Suikyo responde que sabe, independente da sua escolha, será totalmente destruído, e se permanecer ali, acabará vencido pelo zumbido infernal do local. Ele então prefere seguir adiante, e Suikyo então escolhe o portão da morte. E Tema, nesse momento, sente que o cosmo do seu mestre desapareceu. Shion na casa de Ares e Kaiser na casa de Leão também sentem aquele cosmo. Já Contador da Morte na casa de Câncer pede para Shijima não matar o espectro, já que Suikyo trouxe algo muito importante com ele. Shijima está na sala do mestre e reflete sobre o fato de Suikyo ter escolhido a Porta da Morte. Se ele tivesse escolhido a Porta da Velhice, instantaneamente se tornaria um homem velho e não poderia continuar seguindo em frente. Se tivesse escolhido a Porta da Doença, teria uma infecção terrível e não continuaria sua missão. Se fosse na Porta da Vida, ficaria vagando eternamente pela casa de Virgem em penitência. E portanto, sabendo de tudo isso e sem hesitação, Suikyo escolheu a Porta da Morte, preferindo morrer no local do que continuar vivendo sem alcançar o seu objetivo. Shijima entende que ele é um verdadeiro guerreiro. O Cavaleiro de Virgem começa a questionar então se Suikyo é realmente um inimigo de Atena, a iminência da morte. Suikyo vê uma luz e ele acorda no Jardim das Árvores Salas Gêmeas, e de repente surge na sua frente a armadura de prata de Taça. Ele não entende por que ela está naquele local, mas percebe que foi salvo por Atena. Shijima também percebe que Atena, apesar de ser apenas um bebê, salvou Suikyo. O espectro tenta se olhar na água da vida, mas nada vê. Ele percebe então que não morrerá e Atena fez questão de salvá-lo. Ele decide seguir adiante, bebendo a água da vida, e neste instante ele percebe que as pétalas das árvores Salas Gêmeas percorrem dimensões e resolve então mandar uma mensagem para Atena através delas. E as pétalas então chegam até Shijima, que está com Atena. O Cavaleiro de Virgem percebe que apenas 2 pétalas conseguiram chegar. Nelas está escrito Ju e San. Shijima não entende o que aquilo quer dizer, mas sente que o santuário todo pode ser destruído. Yoga chega até o Olimpo e se sente perdido, andando em círculos. Toma de Ícaro aparece e diz que aquele lugar não é para seres humanos. O anjo parte para a luta, mas Yoga diz que não tem tempo para batalhar, e o Cavaleiro Celestial força o Cavaleiro de Cisne a vestir sua armadura, e o Cavaleiro de Cisne pede para Toma esperar 3 dias. Aí eles poderão lutar realmente. Toma acredita que Yoga não voltará com vida, por isso quer botar um ponto final na luta entre eles. Mas neste instante surge Hecate. Ela pergunta se eles são o Cisne e o Dragão, pois tem um recado para eles. Um cavaleiro chamado Ikki pediu para eles partirem sem demora. Após dar o recado, Hecate vai embora, e Yoga fica surpreso e tenta em vão questionar o paradeiro de Ikki e Atena. Toma golpeia o Cisne, o repreendendo e dizendo que ele deve se importar apenas com seu oponente. E em outro local, Hecate reflete dizendo que como já entregou o recado, não quer mais se envolver com estes cavaleiros de Atena. Ela não quer arriscar deixar os seus deuses irritados. A bruxinha lamenta pelo fato de Atena não ter chances de sobreviver, e neste momento, Shiryu de Dragão chega até o local, trajando sua armadura e questiona Hecate sobre Atena. Ela pergunta quem ele é, e Shiryu responde que ele é o Cavaleiro de Dragão, e Hecate então diz que falará sobre Atena se for recompensada com algo. O Cavaleiro de Bronze então entrega a bengala de seu velho mestre, mas desiste logo em seguida, lembrando que aquela é a única coisa que restou do seu velho mestre ancião. Shiryu está em dúvida e a bruxinha pede para ele se decidir logo, e enquanto isso, Toma continua golpeando Yoga, mas é interrompido por Shiryu, que joga a bengala no meio dos dois. O dragão pede desculpas para Yoga por sua demora e o cisne pergunta sobre Shoryu. Shiryu responde que ele é um menino, mas será capaz de virar um homem forte como eles. Então o cavaleiro resolve entregar a bengala para Hecate, desde que ela os leve para o lago de Cronos. A bruxinha então aceita e Toma fica indignado com a fuga daqueles dois. Ele diz que Shiryu é um covarde e percebe que os seus olhos estão diferentes daquele Shiryu que estava nas cachoeiras de Rosan. Yoga então paralisa Toma com o seu círculo de gelo e chegando no lago, Hecate mostra o caminho correto. A bruxa sente um cosmo imenso vindo daquela bengala e diz que não poderá ir com eles. Shiryu pede para que ela cuide bem da bengala de seu mestre. E então
ele e Yoga partem para o passado. Tema e Shun observam que estrelas cadentes caem do céu novamente, e então o Cavaleiro de Andrômeda sente que são Yoga e Shiryu. O Cavaleiro de Dragão cai na casa de Libra, diante de Doku, e quando percebe onde está, Shiryu vê o seu mestre e dá um grande sorriso. O Cavaleiro de Bronze chama Doku de Venerável Mestre, mas o Cavaleiro de Ouro não entende nada. Shiryu diz que veio do futuro e pergunta por Athena, mas o Cavaleiro de Libra diz para o dragão ir embora, pois está achando tudo isso muito suspeito. O Cavaleiro de Bronze fala que não vai embora até que ele entenda tudo, e Doku resolve então golpear Shiryu, mas o dragão começa a explicar em detalhes como seu mestre o treinava, sobre Shunrei e sobre o órfão adotado por eles no futuro chamado Shoryu. Doku pede então para que Shiryu explique como ele será no futuro, e o Cavaleiro de Bronze diz que ele usará um chapéu de palha, tem barba branca e fica constantemente sentado na cachoeira de Rozan, na China. Doku lembra de quando se viu no futuro na água da armadura de Taça, então ele fica inclinado a aceitar a verdade de Shiryu, porém ele pede para o dragão que o derrote para seguir em frente. Shiryu diz que não pode levantar um dedo sequer contra seu mestre, e Doku então dispara o Cólera do Dragão, que é prontamente detido por Shiryu. O dragão diz que Doku ensinou essa técnica para ele no futuro, por isso ele conseguiu detê-lo tão facilmente. Então nesse momento, Shiryu retira sua armadura e mostra o dragão ascendente em suas costas. Doku percebe que a tatuagem do dragão surge quando Shiryu queima o seu cosmo. Ele diz que apenas alguns cavaleiros têm essa técnica e em seguida remove a sua armadura também, e mostra a sua tatuagem do tigre, enquanto queima seu cosmo. Apesar de tudo isso, Doku ainda não está acreditando em tudo que o Shiryu diz e insiste em lutar, mas o Cavaleiro de Dragão não quer enfrentá-lo e acaba sendo atacado pelo Cólera do Dragão de Doku, mas ele revida com o mesmo golpe. Na sala do Grande Mestre, Shijima sente que não pode ficar parado, já que acredita nas palavras de Suikyo e deve avisar todos do santuário, caso contrário, o santuário será destruído. E nas pétalas enviadas por Suikyo estava escrito o 13º lendário, uma maldição do santuário, e de repente surge Cardinale de Peixes e de volta à casa de Libra vemos Doku que percebe que as energias dos seus ataques se anularam, sendo assim os cóleras do dragão são iguais. Ele reconhece Shiryu como seu verdadeiro discípulo e diz para o cavaleiro ficar de pé, já que ele é o herdeiro da armadura de Libra. Shiryu explica então sobre o Misofeta Menos e como Doku ficará no futuro. O Cavaleiro de Libra cai na gargalhada e na sala do Grande Mestre, Cardinale não quer deixar Shijima escapar. Cardinale de Peixes ataca Shijima de Virgem com o golpe Rosas Adaga e de repente Shijima desaparece. Cardinale fica incrédulo e o Cavaleiro de Virgem diz para o Peixes que não é hora de lutar, já que algo incrível está para acontecer no santuário. Ele cita então a 13ª Casa Zodiacal, uma lenda que vem desde as eras mitológicas. E de volta ao presente, em 1990, Marin pergunta para a China o que está acontecendo. A Amazona de Prata diz que sentiu uma dor passageira, mas nada preocupante. E China então pede para Marin cuidar do Sei enquanto ela se retira. Ela diz que vai andar pelas 12 casas, mas Marin não entende muito bem, já que os Cavaleiros de Ouro morreram e o santuário está um verdadeiro deserto. China fala que voltará em breve e entre as casas de Escorpião e Sagitário, um soldado aborda a Amazona de Cobra. E de repente surge Marin que seguiu a Amazona. Ela pergunta o que a China estava fazendo naquele lugar e percebe que existe uma espécie de símbolo enterrado. Ela então percebe que se trata das ruínas da lendária Casa Maligna. Ela pergunta para a China se a lenda que vem desde as eras mitológicas é realmente verdadeira, e a Amazona de Cobra responde que o fim está próximo. Não só o santuário, mas o mundo todo está com os dias contados. E voltando ao passado, na sala do Grande Mestre, Cardinale não acredita em Shijima e diz que o 13º Cavaleiro de Ouro é apenas uma lenda. O Cavaleiro de Virgem responde que não, já que esta foi a mensagem de Suikyo nas pétalas de rosa, tendo em vista que ele utilizou a água da armadura de Taça para ver o futuro. Shijima conclui que Suikyo viu a ressurreição do 13º Cavaleiro de Ouro, o cavaleiro amaldiçoado do signo de Ofilco. A lenda nos diz que em uma era mitológica havia 13 casas do Zodíaco no santuário de Atena. Entre a casa de Escorpião e de Sagitário existia a casa de Serpentário, ou melhor, a casa do signo de Ofilco.
O seu guardião era um cavaleiro benevolente, o mais sábio e heróico dentre os 13 cavaleiros de ouro. Ele era capaz de curar os feridos e suas doenças, porém ele teve a arrogância de querer ser um deus, provocando a ira dos mesmos e sendo expulso do santuário, onde todos os vestígios de sua existência foram apagados. Essa história é contada por Shijima de Virgem para Cardinale de Peixes, que tinha acabado de atacar com a sua rosa sangrenta. O Cavaleiro de Peixes diz que é impossível esta lenda voltar na era deles. Porém, o Cavaleiro de Virgem fala que todos sabem quem é ele. Todos conhecem o homem que seria o 13º cavaleiro. Em outro lugar, Doku encerra a discussão com Shiryu e diz que um visitante chegou. Esse é Suikyo de Garuda, e Doku então fala que uma estrela cadente caiu sobre o templo de Atena. Ele acredita que se trata da própria Atena bebê. E Shiryu fica sem entender, mas Doku explica que o misterioso cosmo está envolto em todo o santuário, como se fosse de uma dimensão distante. O Libriano pede para que Shiryu parta até o templo de Atena, e o Cavaleiro de Dragão entende que seu mestre o reconheceu como um verdadeiro discípulo e parte sem hesitar. E o Cavaleiro de Libra acredita que reencontrará Shiryu algum dia, mas talvez nem seja naquela era. Suikyo estava no local e Doku, apesar de ser amigo do antigo Cavaleiro de Taça, não deixará o espectro passar. O Cavaleiro de Garuda ataca com um golpe lanças de gelo, e de volta à luta entre os Cavaleiros de Ouro de Virgem e Peixes, Cardinale não quer acreditar que o 13º Cavaleiro de Ouro é uma pessoa que está morta há muito tempo. No futuro, China de Cobra perde o controle. Marin então pede para que ela se acalme, mas a Amazona de Cobra ataca a Amazona de Águia. China dizia que o fim de tudo estava próximo. Ela ataca novamente com o golpe Garras do Trovão, mas Marin consegue deter o ataque quebrando a máscara de China. Marin percebe que a Amazona voltou a si e se questiona se tudo o que aconteceu com a China tem a ver com as ruínas da Casa de Serpentário. Na Casa de Libra, Suikyo pergunta se Doku estaria triste pelo fato de ter sido derrotado e não ser capaz de proteger a Atena. O Cavaleiro de Libra responde dizendo que quem o deixa triste é na verdade ele, o próprio Suikyo. Doku percebe que o seu antigo amigo perdeu as forças ao longo da subida das 12 casas e pede que ele fale a verdade e não sofra sozinho. Já na Casa de Virgem, Tema percebe que o cosmo do seu mestre sumiu, mas Shun diz que ainda sente um pouco do cosmo dele e que eles devem acreditar que ele estaria bem. De repente, o Cavaleiro de Virgem surge na frente dos Cavaleiros de Bronze. Shun tenta acalmar Tema, dizendo que se trata apenas de um pensamento residual e que o Cavaleiro de Ouro não está presente fisicamente naquele local. O Cavaleiro de Andrômeda revela que ele é na verdade aquele que falava por telepatia com Xion na casa de Ares, ou seja, aquele à sua frente é Shijima de Virgem. Tema sente um terrível zumbido no seu ouvido e Shun explica que é porque eles estão em um espaço desprovido do som. Tema acredita que eles irão morrer ali e terão suas mentes totalmente destruídas, mas de repente o zumbido é interrompido. Outro Cavaleiro de Ouro surge na Casa de Virgem e Shun fica atônito ao ver que se trata de Shaka de Virgem. Já na sala do Grande Mestre, Shijima percebe que 2 novos intrusos entraram na sua casa, mas ele percebe também que um cosmo gigantesco habita o local. Na Casa de Virgem, Tema pergunta para Shun se Shaka também surgiu lá como um pensamento residual, e o Cavaleiro de Andrômeda responde que sim, já que Shaka estaria morto no futuro. Shun percebe que o pensamento residual de Shaka vem da sua armadura de Andrômeda.